Sua loja que eu acho vendendo mais, é isso mesmo. Eu sou o Wellington Lopes, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Eu estou ao vivo no YouTube com o programa Te Vejo no Top, compartilhando ali várias dicas, sacadas, estratégias para ajudar você, lojista, supervisora, gerente de loja do varejo, a aumentar o faturamento do seu PDV. E para você participar, ter acesso a conteúdos exclusivos, materiais extras que são liberados depois das transmissões, eu convido você para clicar no link abaixo e entrar aí para o nosso grupo fechado no WhatsApp, o grupo do programa Te Vejo no Top, e lá você vai ter acesso a tudo isso e ainda vai poder participar ao vivo comigo da transmissão e quem sabe aí ser uma das pessoas convidadas no final de cada transmissão para ter a sua dúvida respondida ao vivo por mim. Então não perde tempo não, clica no link abaixo, faça já a sua inscrição. Um grande abraço e eu te vejo no top! Bom, então vamos lá. O primeiro ponto para a gente entender é o seguinte, né? Existe uma diferença, assim, só para a gente contextualizar, existe uma diferença entre meta e objetivo, tá? Às vezes a gente confunde muito, mas são coisas diferentes, são seres diferentes, né? Então, basicamente, para você entender, um objetivo é algo que você quer alcançar num determinado prazo, né? A meta, ela é uma parte desse objetivo. A meta é uma etapa desse objetivo. Então, vou dar aqui um exemplo simples para todo mundo entender, que é o exemplo de construir uma casa. Então, quando você fala lá que você quer construir uma casa, nessa construção da casa, a construção da casa envolve várias etapas, né? Envolve a etapa de você ter a fundação da casa, envolve a etapa de fazer você levantar os tijolos, levantar as paredes, você colocar lá a parte da instalação hidráulica, instalação elétrica, colocar telhado, dar o acabamento. Então, nesse exemplo aqui, a construção da casa é o objetivo, né? As metas são, na verdade, cada etapa do processo de construção da casa. Então, por exemplo, assim, uma meta seria a construção da fundação da casa. Uma outra meta seria levantar as paredes. Uma outra meta seria fazer a instalação hidráulica. Uma outra meta seria fazer a instalação elétrica, né? Então, só para você entender que a gente, às vezes, muito no dia a dia do varejo, a gente confunde isso. No varejo, aqui já começa um erro muito clássico, né, da grande maioria dos lojistas, que é o seguinte, né? No dia a dia de uma loja, então, ter um objetivo seria o seu faturamento anual. Você definir, por exemplo, o seu faturamento anual. Quanto você quer vender até o final do ano, né? Então, assim, é como se fosse a construção da casa, ok? E aqui tem esse grande problema que a grande maioria dos lojistas eles começam o ano sem ter definido o quanto querem vender até o final daquele ano. Então, se você é lojista aqui do varejo, se você é gerente, supervisora, né, você já tem o seu objetivo definido de faturamento para esse ano? Coloca aqui no chat se você já tem isso definido, coloca aqui nos comentários se você já definiu o seu objetivo para esse ano. Se você não definiu, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é você definir esse objetivo. Bom, então como é que você vai definir esse objetivo? Você pode até usar as mesmas dicas que eu vou te passar aqui para definir as metas, você pode também usar algumas delas para definir o seu objetivo. Mas o importante é você definir o quanto você quer vender até o final desse ano, tá? Então, feito isso, você vai então partir para as metas. Então, o que são as metas, né? As metas vão ser aí quanto que você vai precisar vender a cada mês dentro desse ano para que no final do ano você consiga atingir o seu objetivo de faturamento, tá? Então isso aqui é super importante que você faça, né, cumpra isso, porque senão você já começou o ano errado, né? A maioria dos lojistas já começa o ano sem saber isso. E sem ter esse objetivo definido, né, chances são que você vai ficar ali vivendo no dia a dia, vivendo no piloto automático. Chances são que a sua meta, de repente, vai ser vender o suficiente para pagar as contas, para pagar os boletos, para não fechar. E, gente, né, uma loja de varejo, um quiosque, não foi feito para isso, né? Um ponto de venda no varejo é algo incrível, é um local de realização de sonhos, de transformação de vidas. Então, numa loja, num quiosque, vendedores realizam seus sonhos, seus projetos, vendedores crescem, vendedores saem dali
né, para planos maiores na vida. Então o varejo é um lugar de realizar sonho, uma loja é um lugar de realizar sonho. É o sonho do lojista também de crescer, de avançar, de ter uma liberdade financeira como ele sempre sonhou, né, de não depender, por exemplo, de trabalho, de emprego. Nada de errado com isso, mas tem muita gente que quer ter sua liberdade financeira, né, quer poder ter liberdade para viajar para onde quiser, quando quiser, né? Então, sim, uma loja, um quiosque é um local de realização de sonhos, né? Então, quando você tem esse objetivo, você fica mais fácil criar as suas metas, tá? Então, é super importante que você tenha isso resolvido, né? E aí, uma coisa que é importante também você entender é um outro problema que causa quando você não tem essa meta, você não tem objetivo, não tem a meta definida, é que, por exemplo, a equipe fica ali muito na zona de conforto, né? O pessoal muitas vezes, até aconteceu um exemplo muito interessante comigo, com uma lojista que participou de um dos nossos programas do Top Gerente, que aconteceu uma edição lá em Rio Verde, interior de Goiás. Foi muito interessante a participação dela, porque por incrível que pareça, né, ela não trabalhava com metas na loja, né? Como eu falo por incrível que pareça, porque todos os lojistas que eu acompanhei até hoje, ao longo desses mais de 20 anos aí no varejo, assim, poucas foram as vezes que eu encontrei um lojista que não tinha uma meta, né? Talvez o caso dela seja explicado pelo fato de que ela era uma lojista independente, né? Ela é uma marca própria, ela não estava inserida dentro de uma rede de franquias, nem rede de lojas multimarcas, né? Que geralmente essas redes elas já faz parte da cultura a questão das metas, né? Mas ela não tinha essas metas, não trabalhava com metas, simplesmente abria lá a loja todo dia as vendedoras, atendia os clientes, né? O que vendeu, o que não vendeu, e assim ia levando a vida, né? Então quando a gente entrou lá dentro do programa nessa parte das metas, né? Aquilo ali para ela foi uma surpresa muito grande, foi uma coisa assim muito interessante, porque tudo aquilo ali para ela era novidade, né? E a bem da verdade que ela confessou lá para a gente, né, na turma, que ela tinha até uma dificuldade com relação a metas, até um certo preconceito, né, com questão das metas, entendeu? E até ela falou assim, olha, eu nunca coloquei as metas, porque eu sempre achei complicado lidar com esse negócio de meta, né? Eu também não entendo muito disso, e também as minhas vendedoras não gostavam muito do negócio de meta, elas reclamavam muito de outras lojas que elas passaram, né, que tinham metas lá, que ninguém nunca batia meta, que não sei o quê. Então, gente, só vou te avisando aqui, né, se você vai pensar em meta achando que vai agradar seus vendedores, você pode esquecer na sua vida. Por mais baixa que seja a sua meta, os vendedores, ninguém vai pular no seu colo, ninguém vai te agradecer. Ai, obrigado por essa meta, nossa, adorei, tamo junto, né? Ai, adorei essa meta, olha que meta maravilhosa. Isso não vai acontecer não, né? Sempre a equipe vai reclamar da meta, sempre eles vão achar que a meta está muito alta, né? Enfim, faz parte da dinâmica e tá tudo certo, né? A gente nada de errado com isso, a gente só precisa entender que vendedor, né, que geralmente a maioria dos vendedores não gostam das metas, né, e eu falo a maioria, por exemplo, a maioria é ruim, né, porque o bom vendedor, ele entende que a meta é importante para ele crescer, para ele avançar também, né. Uma outra coisa que é importante você também saber sobre meta e ter meta definida, é porque a meta, ela faz você avançar, ela te dá ali um parâmetro, te dá uma linha para você conseguir comparar no final do mês, do período que você colocou, o quanto que você está avançando ou não em direção ao seu objetivo. Então, pegando, por exemplo, ali o exemplo da casa, né? Se você não definir que você quer construir a casa até o final do ano, até dia 31 de dezembro, chances são que você vai ali ficar adiando, vai ficar enrolando para fazer a fundação da casa, ou que você vai levar muito mais tempo do que poderia levar para fazer essa fundação, pelo simples fato de não estar muito claro, não estar definido para você qual é o prazo, qual seria a sua meta para você conseguir alcançar aquele objetivo. Então esses aqui são os problemas sobre meta. E o caso dessa lojista que eu falei lá para você que participou do programa nosso, do Top Gerente lá em Rio Verde, né?
depois no mês seguinte, acho que foi um mês depois, 45 dias, uma coisa assim, depois a gente voltou a se falar e ela tinha aumentado lá mais de 30% o faturamento da loja. E aí eu fui perguntar para ela o que ela tinha feito, né, o que você colocou em prática, que você aprendeu aqui que deu certo, que trouxe resultado. Então ela falou de algumas coisas e entre essas coisas que ela falou assim, olha, uma das coisas assim que explodiu minha mente quando você falou lá dentro do Top Gerente foi a questão das metas. E ali eu vi, né, o quanto que eu tinha problema, o quanto que aquilo ali estava me atrapalhando, o quanto eu estava perdendo de dinheiro só por não ter uma meta, só por não saber como é que define meta, só por não saber trabalhar com meta. Então, ter metas, né, e saber desenvolver as metas foi o que me ajudou, foi um dos fatores que me ajudou a conseguir esse aumento aí de mais de 30% no faturamento do mês passado para cá, né? Então olha que coisa bacana, né? Como é que isso faz realmente a diferença, né? 3 erros ali muito comuns que os lojistas às vezes cometem quando vão definir suas metas e que causam um estrago aí muito grande no resultado e que atrapalham as metas de serem, de alcançarem suas metas, né? De criarem boas metas, né? Então o primeiro erro, né, que muitos lojistas cometem é o erro de definir uma meta somente olhando para o que aconteceu no mês anterior. Então ele tem que pensar a meta do próximo mês, ele fica olhando para o que vendeu no mês anterior, né? Mas então não tem que olhar para o que aconteceu no mês anterior? Tem, claro que tem, é importante sim, mas você não pode ter isso, né? Só isso como parâmetro, tá? Até porque dentro do varejo a gente sabe muito bem que os meses eles não se comportam exatamente do mesmo jeito. Então vai ter meses, por exemplo, no ano, dependendo do seu segmento, que você vai vender mais e outros que você vai vender menos. E tá tudo certo, né? Às vezes eu ouço muito vendedor, gerente reclamar, poxa, Wellington, né? Assim, eu não sei o que acontece, mas aqui no nosso ponto de venda, todo mês a meta é maior que o mês anterior. A gente bate a meta e o mês seguinte a meta é sempre maior. Então passa a seguinte informação para o gerente, para a vendedora, olha, quanto mais vocês venderem, maior vai ser a meta. E aí o que acontece? Né? A equipe acaba realmente desanimando, desmotivando aí, porque, poxa, quanto mais eu vendo, maior é a meta, maior é a pressão sobre mim aqui. Então não funciona assim, né? Isso acontece e é muito comum, entendeu? Então, dependendo do seu segmento, você vai ter meses que você vende mais e outros que você vende menos. E tá tudo certo, né? Por isso que é importante você ter a visão do ano, porque quando você colocou seu objetivo da loja para vender ali até o final do ano, você consegue lidar bem com essas questões de variação do mês. Então, um mês que você sabe que tradicionalmente vende menos, você vai colocar ali um valor proporcional para aquele mês, mas que também te ajude a chegar no teu objetivo do final do ano, tá? E nos meses que são mais fortes, né, os meses que a gente chama de meses sazonais, onde você consegue ter ali alguns picos de faturamento, então nesses meses você vai exigir um pouco mais, né, da sua equipe, do seu time, porque são meses que tem o potencial de te entregar mais resultados do que os outros meses onde não existe essa sazonalidade, né? Só para exemplificar, muitos negócios, por exemplo, tem sazonalidade no mês de dezembro, né, no mês de Dia das Mães. Outros segmentos têm sazonalidade também muito bacana, muito forte no Dia dos Namorados, né? Outros têm sazonalidade também na época da Páscoa, né? Como o pessoal da Cacau Show. O pessoal, por exemplo, trabalha com presentes aí, também é muito forte, né? Dia das Mães e o Dia dos Namorados, né? Como o pessoal da Action, que está aqui também, a galera da L'Occitane, né? O Dia das Mães é muito forte, o Natal também vende muito no Natal, né? Às vezes operações aí da L'Occitane, o Boticário, né? Às vezes vendem 4, 6 vezes mais a média aí do faturamento dos outros meses, né? Cacau Show também é uma marca que vende muito aí em dezembro, né? Às vezes o franqueado, quando ele tem um problema, por algum motivo, né? O dezembro dele na Cacau Show não é bom, ele vai penando aí até a Páscoa, né? Ele vai sofrendo ali no faturamento até a Páscoa, né? Bom, mas é o seguinte então, galera, então, primeiro erro então é você criar uma meta olhando para trás, olhando para o mês anterior. Não é que você não deve olhar, mas não pode ser só esse o critério, tá? Agora, pior do que você só olhar para o mês do mês anterior, é você não olhar para lugar nenhum.
né? Você tirar a meta igual você tira a cera do teu ouvido, né? Tu passou lá o cotonete e saiu a cera, né? Não pode ser assim uma meta. Vai falar só, fulano, mas por que você colocou essa meta? Né? Qual parâmetro você usou para chegar nesse valor aqui? Ah, ué, é o que eu quero vender, é o que eu acho que dá para vender, é isso. Pensei assim, né? A pessoa usa ali, porque é meu feeling, né? Gente, esse negócio de feeling no varejo é complicado demais, né? Esse negócio do feeling, o sentido aranha, o sexto sentido do Homem-Aranha é complicado, porque eu só conheço uma pessoa que deu muito certo na vida com feelings, que foi um cantor aí famoso nos anos acho que 70, né? 80, chamado Morris Albert, gravou uma música chamada Feelings. Feelings. Então esse cara ganhou dinheiro com feeling. Agora o resto, eu vejo que a galera mais se dá mal com o lance do feeling do que ganha dinheiro. Então não é para desenvolver uma meta baseada no feeling, né, gente? A meta é ciência, né? Meta, lógico também que não existe ali uma fórmula exata para você definir uma meta que seja 100% certeira ali, garantida, mas também não é para ser chutado isso, entendeu? Isso tem ciência que a gente está falando sobre isso aqui justamente nessa live, né? Bom, então o primeiro erro é você só olhar para o mês anterior. O segundo erro é você não olhar para lugar nenhum, né? Isso é o segundo erro de quando você vai ali pensar numa meta, entendeu? Né, de você vender, de o que você quer alcançar naquele mês, tá? E um terceiro erro também aí, muito comum, né, dos lojistas, né? Levar em consideração, entendeu? Os fatores, né, ambientais, né, os fatores que mudou, por exemplo, de um ano para outro. Quando você vai comparar, por exemplo, o que você vendeu no ano anterior, o que você vendeu em anos anteriores, você precisa também levar em consideração qual era o cenário, qual era o contexto que você estava, né? Você estava, por exemplo, a gente está agora saindo, né, no final de um período que foi muito difícil para todos nós do varejo, um período muito duro, muito complicado, período da pandemia. Então, quando eu vou colocar as metas, por exemplo, para 2022, né, somente o primeiro semestre de 2022, que a gente teve ainda muito lockdown ali, depois de março, né? A gente teve aí mais uma série de lockdowns em 21. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu vou pegar a referência do ano anterior, né? De 21. Até, por exemplo, de 20 também, porque foi o período de lockdown. Então eu tenho que entender o contexto que eu estava vivendo, né? Talvez ali uma avaliação mais segura, uma boa referência, seja você também pegar ele, levar em consideração o que aconteceu no seu ponto de vista em 2019, né? Então eu não tinha loja ainda em 2019, eu abri em 2020, abri em 21, então você vai trabalhar com aquilo que você tem, tá? Então, esses três erros, eles são muito comuns e cuidado, porque se você está cometendo esses três erros, né, você pode aí estar prejudicando as suas metas, né? Outro problema também sério com relação à meta, né, é você, por exemplo, deixar aí para você criar a meta, para você definir a meta no início do mês, no dia 1º, no dia 2, né? Isso aí, gente, é um erro assim grosseiro, é um erro brutal que muita gente comete e que realmente atrapalha muito, né? Bom, como eu sei que tem top gerente aqui, galera que já participou do top gerente, né? Queria que vocês saber aqui de vocês qual é a data correta no mês para você planejar a sua meta, né? Qual é o período certo, qual é o momento certo para você planejar a sua meta do mês seguinte. Coloca aqui no comentário, né? Só para eu saber. Aí, principalmente a galera do Top Gerente, eu quero ver vocês estão afiados. Olha lá, ó, então a Fernanda botou aqui, ó, dia 25 eu estou planejando, no dia 30 a gente já sabem da meta. Muito bom, minha top. Isso aí, Fernanda. Rosângela, ó, sim, trabalho com metas, faço do semestre todo. Então, assim, ó, as duas estão corretas, né? A Fernanda, falando ali do dia 25, realmente esse é o período mais indicado, ali 25 ao dia 28, né? Mas, assim, mais importante, né? Essa data que a Fernanda colocou é o que a Rosângela passou aqui, que é justamente isso, você trabalhar as metas do semestre, né? O ideal é como eu falei aqui, é você trabalhar
as metas as metas de cada mês no início do ano. Então você pegar, por exemplo, essas primeiras semanas de janeiro e você definir os seus objetivos para o ano, e dentro dos seus objetivos você vai colocar ali a sua meta de vendas para cada mês, para chegar no objetivo que você quer no final do ano, né? Então se você fizer isso, você já começa ali o ano já com as metas de cada mês definido. O que vai acontecer, né, é que no dia 25, ali, como a Fernanda colocou, você vai dar uma olhada em como é que você está indo nesse mês, né? E aí você já vai ver se precisa fazer algum ajuste nas metas dos próximos meses. Então, se de repente você não foi muito bem nesse mês agora de janeiro, e aí você já sabe que você precisa vender mais nos meses seguintes, para que você consiga no final do ano chegar aonde você quer chegar, né? Então você ter isso aqui ajuda demais, gente. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho como, sou eu aqui na loja para fazer tudo, sou eu aqui no quiosque para resolver tudo, né? Você não sabe o que eu passo aqui. Então se você não tem tempo para fazer o ano todo, faz pelo menos 6 meses, né? Igual a Rosângela fez aí, né? Fez lá 6 meses quanto ela tem que vender nos próximos 6 meses, e isso já ajuda. Mas 6 meses para mim também é muito, isso aqui é uma loucura, né? Tem dia que eu chego aqui de manhã, escurece, eu nem vejo o dia passar dentro do shopping. Se eu pudesse eu botava uma cama minha aqui dentro da loja, do quiosque, porque é o dia inteiro, eu chego aqui, eu não saio mais, eu não tenho tempo. Então, você também tem tempo para fazer 6 meses, faz pelo menos 3 meses, criatura. Né? Pelo menos 3 meses, né? Porque assim, se você não tiver essa mínima visão aí de longo prazo, chances são que você vai ter problema, e no final do ano dificilmente você vai conseguir chegar no faturamento que você queria chegar. Você vai cair naquela questão que eu falei aqui um pouco antes, né, do lojista que só vive para pagar conta, para pagar boleto, que a maior preocupação dele, né, é não fechar, é se manter aberto, porque se fechar, como é que vai ser a vida? Tudo, a renda depende da loja, do quiosque, né? Então é importante que você tenha isso aí, pelo menos 3 mesinhos, 3 meses, pelo menos 3. 3zinho dá, não é tão difícil assim não, mas o ideal é que você tenha isso de 1 ano, tá bom?